Eu sou o Iberê Francisco Tenório, tenho 31 anos e este é o Draw My Life, ou, em bom português, a minha vida em desenhos. Eu nasci em Sorocaba em 4 de dezembro de 1981, mas eu nasci lá só por uma questão de hospital. Logo que eu saí da maternidade, eu fui morar no meio do mato, numa casinha branca de madeira pequenininha, em Piedade. Piedade é uma cidade que fica no interior do estado de São Paulo, a mais ou menos uns 100 quilômetros da cidade de São Paulo. E eu sou o mais velho de uma verdadeira tribo de índios. O meu irmão se chama Cauê, a minha irmã Yara, e ela é mãe do Gui, que dá joinha no final dos vídeos. E eu vou desenhar aqui também o meu pai e a minha mãe, para a família ficar completa. Mas eu não sou índio de verdade, né? Se bem que, quando eu era pequeno, o que eu mais gostava de fazer era andar no mato, subir na árvore e nadar num rio que tinha lá atrás da minha casa. E eu era uma criança muito curiosa. A minha mãe costumava dizer que eu gostava de ver com a mão. Uma vez eu achei um filhote de rato e queria saber se o rato mordia a gente. E aí eu fui ver com a mão e adivinha só, rato morde gente. Uma outra vez meu primo comprou um coelho, daqueles coelhinhos bem branquinhos. E eu também queria saber se coelho mordia a gente. Coelho morde. A última vez foi com a traíra. Pra quem não conhece a traíra, ela é um peixe de mais ou menos um palmo que tem uns dentes muito afiados. E é claro, traíra também morde gente. Mas tomar a mordida de bicho não era a única coisa que eu sabia fazer não. Eu também gostava de inventar coisas. No fundo da casa do meu avô tinha um quartinho cheio de ferramentas e algumas ficavam ali penduradas na parede. Ali era um dos lugares que eu mais gostava de ir quando era pequeno. Mas a casa do meu avô era muito longe. Pra minha sorte, o meu pai também tinha um quartinho. E nesse quartinho também tinha uma parede de madeira cheia de ferramentas. E era ali que eu fazia os meus planos mirabolantes. Uma geringonça muito louca que eu inventei quando eu tinha uns 9 anos era um aquecedor de cabanas. Eu acendi uma fogueira dentro de um buraco e fiz um encanamento pro ar quente e dentro de uma cabana de bambu que eu tinha construído. E é claro que o que acabou indo não foi ar quente, foi um monte de fumaça. E no fim das contas não dava nem pra entrar na cabana, parecia que ela tava pegando fogo. Outra coisa que eu tentei fazer em casa foi um mini laboratório de química. Eu peguei uma tábua, construí uma mesinha e coloquei vários vidrinhos em cima. E como eu queria descontaminar o meu balcãozinho, e eu não queria pedir álcool pra minha mãe, eu peguei uma garrafa de cachaça que meu pai tinha jogado fora, eu não me lembro porquê. E aí eu desinfetei todo o meu laboratório com pinga. E aí quando minha mãe percebeu o cheiro, eu tive que lavar o laboratório inteiro com muita água e sabão. Mas algumas vezes as coisas que eu inventava davam certo. O que mais fez sucesso era um negócio que a gente chamava de teleférico. Era uma corda amarrada numa árvore bem alta e na outra árvore que ficava lá embaixo. E no meio da corda tinha um pedaço de cano solto. Então a gente subia na árvore e descia escorregando muito rápido, pendurado no cano. O brinquedo fez tanto sucesso que tinha gente que ia lá em casa só pra descer num teleférico. E depois, quando eu cresci, é claro, descobri que aquele negócio já tinha sido inventado muito antes, que se chamava tirolesa. Mas chegou uma hora que eu comecei a crescer, e quando eu tinha 14 anos eu decidi que queria trabalhar com computador. Porque lá em casa a gente tinha um 486, quem lembra desse computador aí, foi um clássico dos anos 90, e eu gostava muito de programar. Aí eu fiz uma prova e fui fazer o colegial técnico em processamento de dados em Sorocaba, que era a cidade onde eu tinha nascido e ficava a uns 30 quilômetros de Piedade. Eu fui estudar à noite e para ganhar algum dinheirinho eu resolvi que ia plantar rabanetes. Eu plantei uns 16 canteiros de rabanete, a plantação ficou bem bonita, bem viçosa, os rabanetes bem vermelhos. Mas quando eu vendi, o preço estava muito baixo e mal deu para pagar a semente. Depois desse fiasco, alguns amigos montaram um bar e eu fui ser garçom num bar de rock, o Cavern Club Bar. Só que eu era muito tímido, não curtia muito ser garçom não, e a minha sorte foi que o Cavern faliu em menos de um ano. A minha próxima profissão foi ser entalhador de placas de madeira com meu pai. Todo sábado a gente pegava a nossa caravan velha e ia pra Ibiúna vender placa de madeira na beira da estrada. E durante a semana a gente entalhava as placas que tinha vendido. Mas foi aí que chegaram os meus 17 anos. E quando a gente tem 17 anos é hora de fazer algumas escolhas. E a minha escolha não foi mexer com computador não, que era o que eu estava estudando. Eu queria uma vida com mais aventuras. E eu decidi que queria ser jornalista. Só que não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. E a minha única opção era fazer uma faculdade pública. E a única faculdade pública perto de Piedade
era a USP, a Universidade de São Paulo. O problema é que entre mim e a USP tinha um muro. Esse muro se chamava FUVEST, o vestibular da USP. E o curso de jornalismo era um dos mais concorridos da USP. Ou seja, esse muro era muito alto. De cada 60 pessoas que prestavam vestibular de jornalismo na USP, só uma passava. E o meu desafio era ser essa pessoa. Aí eu mudei para a cidade, fui morar na casa da minha tia, arrumei um emprego de auxiliar de escritório em uma loja de adubo e comecei a estudar para valer. Meu primeiro vestibular foi em 2000 e eu não passei nem para a segunda fase. Aí, com o dinheiro que eu tinha guardado trabalhando na loja de adubo, eu comecei a fazer cursinho. E eu estudei muito, fui bem na primeira fase e na FUVEST de 2001 eu fiquei em 53º lugar em jornalismo. Só que o jornalismo tinha só 50 vagas. E depois entraram mais 2 pessoas da fila de espera. Ou seja, eu fui o primeiro lugar dos desclassificados. O pior é que meu dinheiro tinha acabado e eu tive que começar a estudar sozinho. Aí eu me trancava no quarto, começava a estudar às 9 da manhã e parava só às 9 da noite. E foi aí que eu comecei a gostar de 2 matérias meio esquisitas, mas que eram muito interessantes. Uma se chamava Química e a outra se chamava Física. E depois de tanto ralo, finalmente em 2002, eu entrei na USP e me mudei para São Paulo. Foi aqui, morando em São Paulo e fazendo faculdade, que eu conheci uma loirinha muito bonita que se chamava Mariana. Ela também era de Piedade, mas eu não tinha conhecido quando morava lá não. E a gente começou a namorar. Depois que me formei, eu comecei a trabalhar como jornalista. Não é uma profissão fácil, mas era legal porque eu viajava muito. Eu cheguei aí de iate pra Ilha de Caras, de veleiro pra Fernando de Noronha, de teco-teco pro interior do Pará e até atravessei 900 quilômetros da Amazônia de moto. Não acredita? O link da minha reportagem tá aqui embaixo. Mas enquanto eu morava aqui na cidade grande e trabalhava que nem um maluco na redação, eu não conseguia me esquecer do teleférico, das cabanas, das mordidas que eu tinha levado e nem das coisas legais que eu tinha aprendido enquanto estudava trancado no quarto. Eu precisava ensinar tudo aquilo pra alguém. E aí, em 2008, no mesmo ano em que eu casei com a Mari, a gente começou a emprestar umas câmeras de uns amigos e filmar alguns vídeos bem simplesinhos, onde ensinava a fazer nó, fazer mágicas, fazer brinquedos e até de vez em quando ensinava a fazer algumas experiências de ciências. E a gente chamou aquilo ali de Manual do Mundo. Aos pouquinhos as pessoas começaram a gostar, quem era criança queria aprender, quem era mais velho lembrava das coisas que já sabia e aprendia um pouquinho também. E foi assim, gravando mais de 400 vídeos, que eu consegui montar e trabalhar muito feliz dentro do meu próprio quartinho, cheio de ferramentas penduradas na parede. O meu vô já morreu, mas eu peguei algumas ferramentas bem antigas dele, algumas que hoje em dia nem são usadas mais, e deixei penduradas ali no meu painel, para quando eu tiver os meus filhos com a Mari, eu lembrar de dizer para eles que as pessoas às vezes vão embora, mas o que elas ensinam fica com a gente, para sempre.